Boa noite. Tudo bem? Vamos só esperar um pouquinho para chegar um maior número de pessoas e darmos início no nosso primeiro encontro PET Solidário. Bom, já entrou um número bom de pessoas, então acho que a gente já pode começar. Vamos lá. Boa noite, eu me chamo Carolina de Assis, sou aluna de graduação de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, e também faço parte do grupo PET Odontologia UFRJ. Hoje é com imenso prazer que eu, em nome do grupo PET Odontologia UFRJ, venho apresentar o primeiro encontro PET Solidário, realizado de forma online. Hoje o nosso tema é mídias sociais para o dentista recém-formado, como e por que estar lá. E será falado pela cirurgiã dentista Carla Alvarenga. O PET Solidário, como o próprio nome já diz, tem um cunho de solidariedade. Comumente, quando realizado de forma presencial, para participar do nosso PET Solidário, era necessário que os alunos levassem 1 quilo de alimento não perecível. Contudo, na atual conjuntura que vivemos, que não podemos presencialmente na nossa universidade, decidimos apoiar uma ação de forma digital chamada Eles pelo Lucro, Nós pela Vida. Essa é uma ação que é realizada pelo DCE, que tem como objetivo auxiliar, ajudar alunos do UFRJ que estejam em situação de vulnerabilidade e também moradores da vila residencial. Aqui estão as contas. Toda ajuda é muito bem-vinda. Se vocês quiserem tirar um print, fotografar essa imagem onde estão as contas e realizar a sua doação, no final da nossa live, eu também vou disponibilizar essa mesma imagem, então não precisa se preocupar. Informações muito importantes: não é permitido gravar o nosso evento e todas as dúvidas e perguntas podem ser feitas através do chat no YouTube e elas serão respondidas pela doutora Carla no final da live. O nosso evento terá certificação e, para isso, para você conseguir receber o seu certificado, é necessário tirar uma imagem, tirar uma foto, um print do nosso evento, qualquer parte do nosso evento aqui no YouTube, e colocar nos seus stories no Instagram, marcando o PET Odontologia do UFRJ e a doutora Carla. Fiquem atentos só com a forma da escrita para não correr nenhum erro. Ao final, nós iremos disponibilizar um formulário no chat do YouTube, que vai constar e-mail, nome, preencham corretamente, e vai ser necessário também anexar o print dos seus stories no Instagram nesse formulário. Em alguns dias você já vai receber o seu certificado. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida tutora do grupo PET, a Inger, que fará a apresentação da doutora Carla. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro PET Solidário Online. Eu sou Inger Tunhas, professora da UFRJ e tutora do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Odontologia. Desde o início da pandemia, nosso grupo procurou adaptar as atividades de acordo com o cenário atual, a fim de manter a interação e o nosso compromisso com a sociedade e com a comunidade acadêmica. Nessa lógica, o PET Solidário também se tornou online. Muito honrada, apresento a doutora Carla Alvarenga, formada pela FOP Unicamp, odontopediatra, ortodontista, empresária de sucesso. Carla fala com propriedade, porque fala da sua trajetória e também da sua rotina. Carla fala o que faz, então ela tem legitimidade. Além de ser essa profissional extremamente competente, é um prazer receber uma amiga querida, nossa amizade desde os tempos de graduação. Amiga, seja bem-vinda, tenho certeza de que você vai brilhar como sempre,
e trará um conteúdo essencial, ainda pouco abordado nas graduações de odontologia. Então, com muito carinho, passo a palavra para a doutora Carla Alvarenga. Olá, boa noite a todos que estão aqui conosco nesse dia especial, o primeiro encontro PET Solidário. Eu tenho um imenso prazer em estar aqui com vocês, me sinto extremamente honrada pelo convite, um convite de uma amiga muito querida, a Inger, e pelo fato de poder compartilhar aqui um assunto muito importante, principalmente nos dias atuais. Então, hoje vamos falar sobre mídias digitais. Eu sou idealizadora de 2 cursos online para dentistas, um curso de marketing para dentista, que é o Dentista Referência, e um curso de marketing digital para dentistas, que é o Dentista Online, justamente para trazer essa abordagem da importância do marketing para o cirurgião dentista. Isso falta na formação do dentista. Então, vamos lá, vamos começar aqui agora com a nossa palestra. Se você tiver papel e caneta na mão, dentistas que quiserem realmente aprender na prática, eu sou da prática, tenho já uma rede de clínicas aqui há 24 anos na região de Campinas, então faça as suas anotações aí, tire suas dúvidas. Vamos lá. Boa apresentação. Bom, vamos aqui, deixa eu colocar aqui na tela. E vamos lá. Eu não estou me vendo aqui na minha tela, mas acredito que vocês estejam me vendo aqui. E eu vou falar sobre um assunto muito interessante, muito importante nos dias atuais, que são as mídias sociais para o dentista. Como atrair o paciente para o seu consultório, para o seu atendimento, como se posicionar na odontologia nos dias de hoje, usando as mídias sociais. Como e por que estar lá. E também falando aqui, não sei se a maioria de vocês é recém-formado, ou se são estudantes, ou se já tem aí 5, 10, 15 anos de formado, mas esse é um assunto importante para todos. Eu vejo dentistas hoje com 20, 30 anos de formação e que não têm essa noção do digital e que estão perdendo espaço, infelizmente, no mercado da odontologia. Então, vamos lá. Eu preciso explicar por que é importante estar nas mídias sociais? Olha só, isso aqui é uma foto, deve ter sido tirada, acredito, aí no final do ano passado, né? Ainda as pessoas sem máscaras. Hoje a diferença é que estariam todos aí de máscaras. Mas, olha onde está... Oi. Desculpa te interromper, é que não passou a imagem. Ah, tá, peraí. Aqui para mim passou. Deixa eu tentar aqui de novo, ver se foi um problema técnico. Desculpa, um probleminha técnico. Foi? Foi. Agora foi. Então, acho que eu vou passar daqui, tá? Tá bom, eu vou deixar aqui. Vai me situando, Carol, por favor. Pode deixar. Então, ok. Então, olha onde está a atenção das pessoas. Está no digital, né? E hoje... conversando aí com muitos empresários, assistindo lives, né? Nesse momento de pandemia, nesses 5 meses aí que se passaram, o que a gente viu? A gente viu uma digitalização enorme, né? Uma digitalização enorme do mundo. Pessoas que não tinham nenhuma intimidade com o digital se viram obrigadas aí a fazer compras online. Então, o que a gente vê é que a digitalização que iria acontecer aí em 5 anos, aconteceu em 5 meses. Isso é algo espantoso, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Então, se antes da pandemia já era importante ter uma atenção muito grande no digital, agora é muito mais. Quais são as empresas que vão ficar, que vão permanecer no mercado? São aquelas que tiverem pelo menos um pé no digital. Então, o cirurgião dentista ele precisa ser encontrado no meio digital.
E aqui eu vou falar especificamente sobre uma parte desse assunto, na verdade é um pedacinho de uma das minhas aulas que eu ministro no curso Dentista Online, que são as mídias digitais. Então, vamos lá. Na verdade, o dentista precisa estar onde estiver a atenção daquelas pessoas que ele quer atrair para o seu atendimento. É simples assim. E hoje a atenção está aí. Bom, vamos lá. Vamos ver. Eu vou dar alguns dados aqui, gerais, para que vocês tenham uma ideia de como é que está o digital aqui no Brasil e no mundo, né? No Brasil, primeiro no Brasil, são mais de 231 milhões de celulares no Brasil. Mas qual é a população do nosso país? De 208 milhões. Então, tem mais celulares do que habitantes no nosso país. 92% dos usuários da internet estão em alguma rede social. Ou seja, quase 100% das pessoas que estão no mundo digital, e hoje é a grande maioria, estão nas redes sociais. O tempo médio de uso das redes sociais, de estar nas redes sociais no Brasil, é de 3,7 horas por dia. Imagina, o Brasil é o segundo país no ranking que mais está nas redes sociais. E hoje, esse dado é de antes da pandemia, né? Eu acredito que hoje esse tempo seja muito maior com as pessoas mais em casa. Vamos falar um pouquinho, vamos situar um pouco as mídias digitais, né? Redes sociais como o Facebook. Facebook é uma grande rede social e é preciso dar atenção a ela ainda, né? Apesar de muitas pessoas estarem, a maioria estar no Instagram, o Instagram está crescendo numa velocidade muito maior do que o Facebook. Olha alguns dados aqui. É o maior site do mundo em número de acessos. Vou falar alguns dados que eu acho importantes aqui. 2 bilhões e meio de usuários estão ativos lá mensalmente, isso no mundo. A cada minuto, são 400 novos usuários se inscrevendo, a cada minuto, olha só. E alguns dados de público aqui. Quem é que está no Facebook? Isso é o mais importante, quem está lá? Vamos colocar aqui, 74% das mulheres acessam o Face e 62% dos homens. Isso nos dá um dado de que tem um pouco mais de mulheres do que homens lá dentro. Ok. 25% dos usuários do Face são jovens entre 25 e 34 anos. 25% dos usuários, ou seja, é uma rede social de pessoas talvez aí um pouco mais maduras, maiores, com mais idade, né, maiores do que 34 anos de idade. Então, isso é interessante para quem faz, por exemplo, reabilitação oral e atende um público com uma idade superior. 65% dos adultos está entre 50 e 64 anos, né, que usam o Facebook. Então, são alguns dados que podem guiar o dentista em que rede social vai investir mais. Outro dado aqui, olha que interessante, 44% dos consumidores admitem ser influenciados pelo Facebook na hora da compra. Então, aqueles anúncios que recebe ali de lojas, enfim, de produtos, influenciam, as redes sociais influenciam a decisão de compra, tá? O Brasil é o terceiro país com maior número de usuários, né? São mais de 130 milhões de usuários no Brasil. Olha só, é muita gente. Aí vem o Instagram. Então, vamos falar de Instagram, 1 bilhão de usuários, né? Mais de 60% dos usuários acessam todos os dias, é uma plataforma muito acessada, compartilhamentos de lives, mais de 100 milhões de internautas assistem e compartilham as lives. O Instagram está crescendo 5 vezes mais rápido do que outras redes sociais nos Estados Unidos. Então, o Instagram está aí numa velocidade de crescimento muito acelerada, tá? As 55 marcas mais populares postam pelo menos 1,5 vezes por dia no Instagram, ou seja,
ali postagens diárias são importantes. 69% dos usuários têm menos de 35 anos. Então, aqui diz para a gente o quê? Que o Instagram é uma plataforma mais jovem. Isso não quer dizer que as pessoas maiores de 35 anos não estejam lá. Estão também. Mas a grande maioria são de pessoas mais jovens, tá? 72% dos usuários dizem que compraram um produto que viram ali no Instagram, ou seja, o Instagram influenciando a decisão de compra. E 77 milhões de brasileiros estão lá. Então, imagina só, no Facebook 130, no Instagram 77. E o YouTube, né? O YouTube é uma mídia digital, uma mídia social, não é uma rede social, né? Que rede social implica em conversa entre as pessoas. O YouTube é uma plataforma que o objetivo principal é o compartilhamento de vídeos, tá? Então, o que acontece no YouTube, ó? Mais de 1,9 bilhão de usuários ativos, é muita gente, segundo maior site de busca do mundo. Eu falo do YouTube porque o YouTube é importante o dentista, mesmo um recém-formado, muita gente que está aqui hoje com a gente, pode ser que já tenha um canal no YouTube, né? O YouTube é só vídeos, e vídeos daqui 1, 2 anos vai ser a principal fonte de informações na internet. Então, quem tiver esse olhar, vai produzir videozinhos ali para sua rede social, mas já vai produzir também lá para o YouTube, tá? É o terceiro maior site do planeta, atrás de Facebook e Google, com mais de 2 bilhões de visualizações por dia, enfim, são números enormes, né? O que é postado em 60 dias no YouTube é superior ao que as 3 maiores TVs já criaram em 60 anos lá nos Estados Unidos. Então, imagina, 60 dias, 60 anos. A velocidade de crescimento aqui realmente é muito grande, tá? Então, eu quis dar um panorama. Existem, Carla, outras redes sociais? Claro que sim, mas essas são as principais, essas são as mais sólidas, vamos dizer assim, apesar da gente saber que redes sociais vão e vêm, né? Quando eu comecei a minha história lá atrás, só tinha o Facebook, né? Então, quando eu comecei a fazer as divulgações para a minha rede de clínicas, a gente só investia no Facebook, né? O Instagram estava começando ainda, eram só fotos, a gente não conseguia nem postar vídeos no Instagram naquela época, isso vamos colocar aí uns 4 anos atrás. No mundo digital, assim, 4 anos parece pouco, mas pensando digitalmente, é bastante tempo. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, eu compilei as maiores dúvidas que os dentistas, que os meus alunos e as pessoas, os dentistas que me seguem nas redes sociais, que costumam ter, tá? Para trazer para vocês o que é de mais prático para você sair daqui e já começar a colocar em prática o que tiver aprendendo, o que tiver aprendido, tá? Então, vamos lá. Uma das perguntas é, Carla, eu crio um perfil pessoal ou profissional? Como é que eu começo? Eu crio um perfil único, vamos falar aqui do Instagram especificamente, mas isso vale para o Facebook, isso vale para qualquer rede social, tá? Entenda de uma forma geral isso que eu vou falar aqui. Eu crio um perfil único ou um perfil pessoal e mais um perfil profissional? Eu crio um outro perfil para divulgar o meu consultório? Essa é uma pergunta constante. Eu recomendo o seguinte, existem 2 possibilidades, ou você ter um perfil único ou 2 perfis realmente. Se você optar por um perfil único, qual é a vantagem disso? Primeiro, facilidade para gerenciar, porque é uma conta só, né? Claro, fica mais fácil, eu vou publicar onde, eu vou responder, senão fica muita notificação, enfim. Eu acho que a gente deve facilitar a vida da gente, mas, né, aqui tem 2 possibilidades e o dentista vai escolher, vocês vão escolher. Um perfil único, facilidade para gerenciar. Outro ponto aqui, que eu recomendo que você tenha um perfil único. Se você não tem o hábito de postar muito sobre a sua vida,
no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer rede que você queira começar a divulgar o seu atendimento, o seu consultório, que você queira começar a se divulgar, a aparecer, a se posicionar como um profissional da odontologia, como um cirurgião dentista. Então, tenha um único perfil, só o profissional. Pensando em divulgação, é importante trazer aqui que, se você tem um perfil no Instagram pessoal e quer começar a divulgar, quer começar a dar os primeiros passos profissionalmente, né, usar o Instagram profissionalmente, é preciso migrar de uma conta pessoal para uma conta comercial. E você faz isso com o mesmo perfil, tá? Se você posta pouco, né, e usa o seu nome para divulgar, mantenha só um perfil, tá? Então, um perfil só é para aquela pessoa que não tem muita necessidade de ficar publicando fotos e vídeos muito íntimos, muito pessoais, porque tem pessoas que gostam disso. Aí, tenha 2 perfis, o pessoal e o profissional. Só que você vai ter 2 para gerenciar, né? E você não expõe toda a sua vida. É importante nas redes sociais, sim, você trazer um pouco da sua vida pessoal, né, para o profissional. Ou seja, postar aí 80% de conteúdos referentes à odontologia, 20% da sua vida, né? Mas, talvez alguns momentos mais íntimos ali, talvez fosse bom deixar só para os seus amigos, exclusivamente, só para os seus amigos e para a sua família, tá? Vamos lá. Então, uma dúvida aqui. Nome do perfil. Carla, eu ponho o meu nome ou ponho o nome do consultório? Então, isso, para quem está se formando agora, para o recém-formado, para quem ainda não se formou, mas já está nas redes sociais, todos nós estamos, né? É importante já começar da maneira certa, já começar consciente, né? Para poder ter mais resultado, para poder ter resultado mais rápido. Que resultado? Pacientes qualificados, você ser visto nas redes sociais como um profissional de credibilidade, como uma autoridade, como uma referência, né? E isso é possível. As redes sociais são muito democráticas nesse sentido. São abertas para qualquer um que queira colocar algo ali de valor. Então, vamos lá. Nome do perfil, seu nome ou nome do consultório? Se você trabalhar sozinho, né, e quer continuar assim, só você atendendo, ou até ter alguns colegas trabalhando ali no seu consultório, mas você ser a pessoa principal, coloca o seu nome. Se você quiser ter um único consultório, só você, seu nome. Então, doutora Carla Alvarenga, né, vou colocar aqui, doutora Carolina de Assis, né, doutora Carolina de Assis, underline, dentista, ou underline a especialidade, enfim, o seu nome, tá? Se você não tem um consultório ainda, pode ser o caso de muitos de vocês aqui, mas quer fazer o seu nome, quer gerar autoridade para você, e isso é possível, e eu recomendo que todos façam isso, mesmo que ainda não tenham um consultório próprio, começar a fazer ali conteúdos, publicar conteúdos que tragam a consciência para as pessoas que estão vendo de que você é um cirurgião dentista, de que você sabe, entende do assunto, que você resolve problemas das pessoas. Então, eu recomendo que você já comece a construir o seu nome. Vou contar até uma história rapidamente aqui. Nós aqui contratamos um cirurgião dentista que faz odontopediatria já há algum tempo, há quase um ano, acredito. Justamente o diferencial dele, mandou o currículo para a gente, mas o diferencial dele é que ele tinha já um posicionamento no Instagram, no nome dele. Como sempre quando a gente vai contratar, a gente busca ali na internet, né, o nome do dentista, ver o que é que as redes sociais dele, dar uma pesquisadinha sobre ele, nós encontramos um Instagram desse dentista. E ele estava bem posicionado ali na odontopediatria. A gente, quando viu o perfil dele, eu digo a gente, porque quem faz as contratações aqui não sou eu, é o meu sócio, o Fernando. Então, quando nós vimos ali o perfil do Instagram, a biografia, as imagens,
aquilo, só de bater os olhos ali, nós já vimos que era um profissional que realmente atende crianças, que faz odontopediatria, e pelo que nós vimos ali, as crianças estavam felizes. Além do que, era um profissional que já estava nas redes sociais, e para nós, que trabalhamos muito com divulgação, bastante mesmo, e na maioria das vezes era só eu que produzia os vídeos aqui, nós começamos a trazer outros profissionais da clínica para as divulgações também, né? Então, isso é importante, foi importante para ele, né? Ele trouxe uma referência, né? Nós o vimos com um olhar já diferenciado, tá? Divulgar o seu nome, se você já é muito conhecido, se você já for um profissional, quem já é professor, quem já é um profissional conhecido na cidade, mesmo tendo uma clínica, eu sugiro que coloque como nome do perfil o seu nome, tá? Ou então, uma opção é colocar o nome do consultório. No nosso caso, nós divulgamos o nome fantasia, que é o nome das clínicas, que é Dental Kids. Então, Dental Kids é no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as redes sociais, tá? Então, quando fazer isso? Quando você pretender ter outros profissionais em outras áreas de atuação e que o atendimento, que você queira chegar um dia que o atendimento não dependa mais só de você. Ou seja, que o seu nome não seja o principal no atendimento da clínica, tá? Quando você quiser expandir, se você quiser expandir, se quiser ser uma clínica, ter outras unidades, quando você quiser gerar autoridade para o seu negócio, para o seu consultório, para a sua clínica, para o corpo clínico, funcionários, aí eu recomendo que divulgue no nome do consultório, nome da clínica, tá? E quando você quiser ter um corpo clínico tão bom, ou até melhor que você, né? Então, aqui nós divulgamos o nome Fantasia Dental Kids já há muitos anos, desde que nós criamos os nossos canais. Justamente eu fazia a maior parte dos atendimentos na época, durante vários anos, e nós fomos crescendo, os profissionais chegando, outros cirurgiões dentistas chegando, e eu fui saindo do atendimento. Eu ainda atendo pacientes na área de ortodontia só, mas bem menos do que eu atendia aí há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Porque esse era o meu objetivo. Então, tudo depende do seu objetivo. É importante pensar sobre isso quando pensar em divulgação, tá? E aí, é importante aqui, começar a falar de algumas regras que são importantíssimas o dentista saber antes de começar a divulgar nas redes sociais, nas mídias digitais. Eu costumo comparar com o esporte. Então, se você quiser jogar futebol, é importante que você conheça as regras do futebol, certo? Se vai jogar basquete, as regras do basquete são diferentes das regras do futebol, então você precisa conhecer as regras do jogo. E nas redes sociais, nas mídias digitais, funciona assim. Tem algumas regras que, se o dentista desconhece, muitas vezes ele não tem resultado. E aí fica frustrado, porque não atrai as pessoas que gostaria para o seu atendimento, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui um conceito de algoritmo, para quem ainda não tiver conhecimento disso. O que é o algoritmo? Ele é um robozinho, é um robô que fica ali dentro das redes sociais. É ele quem vai decidir que tipo de conteúdo, que tipo de post, qual post cada pessoa vai receber ali na sua timeline, ali no seu feed do Instagram. É ele que vai determinar, não é você. Então, quando você publica, faz um post ali, você não sabe dos seus seguidores ali, dos seus amigos, você não sabe quem recebeu, quem viu. É o algoritmo que vai dizer. E baseado em alguns critérios que eu vou falar aqui, tá? É ele que vai definir a frequência com que essas pessoas vão ver as suas publicações.
e se o seu conteúdo vai alcançar, vai chegar até as pessoas. Tá? Então, é importante entender que se você faz uma publicação hoje, nem todo mundo que segue você ali nas redes sociais vai ver aquele post. Não é assim que funciona. E eu costumo comparar com ali em São Paulo, a Marginal Tietê. Né? Imagina a Marginal Tietê, cheia de carro, muito movimento, e nem cabem todos os carros ali, e o trânsito fica parado. Então, as redes sociais, vamos colocar ali Facebook, Instagram, acontece isso. É muita gente publicando, muita gente postando ali. Então, os conteúdos vão ali muito devagar, não tem espaço para todo mundo. Organicamente, não tem espaço. Sem investimento, simplesmente publicar e deixar o conteúdo lá, muito poucas pessoas vão ver aquilo que você publicou. Eu diria que aí entre 2% e 4%, só isso, das pessoas que seguem você, seus amigos no Facebook ou os seus seguidores no Instagram, cerca de 2% a 4% só é que vão receber ali na tela do celular deles o seu conteúdo, aquela sua postagem. Então, é importante que o dentista saiba disso. Para entender que existem 2 tipos, então, de distribuição de conteúdos nas redes sociais, que é a distribuição orgânica e a distribuição paga. Distribuição orgânica é quando você publica e deixa lá. Você não faz nenhum investimento, você não paga para aquela rede social distribuir mais o seu conteúdo. Então, é uma distribuição que requer um baixo investimento, um investimento zero aqui, né? Ou uma velocidade lenta de distribuição. E, abrindo um parênteses aqui, o que eu ensino, o dentista pode fazer sozinho, tá? Não precisa contratar um profissional de marketing digital para fazer. Até pode, mas é importante que entenda, e é possível fazer sozinho. Né? Os meus alunos, a maioria deles tem resultado fazendo sozinho. Né? Então, o investimento aqui praticamente zero, só que a velocidade de distribuição, como eu falei, porque depende do algoritmo querer distribuir o seu conteúdo, a velocidade é lenta. Né? Um conteúdo precisa ter muito valor, precisa ser muito bom para que o algoritmo queira distribuir para mais pessoas. Conteúdo de valor. Se for ali um post tipo panfleto, que eu chamo, né, panfletagem, um post lá, cirurgião dentista de braço cruzado ali, e escrito do lado, consultório odontológico e as especialidades embaixo, agende a sua consulta, isso não é um conteúdo de valor. E o algoritmo percebe isso e não manda para quase ninguém. Tá? Ou se você tiver a sorte de fazer um conteúdo viral, né, viralizar na internet, é você nem precisar investir nada, ali nenhum valor financeiro, e aquele conteúdo ser tão bom, ou muito engraçado, ou de extremo valor, que as pessoas vão compartilhando e isso viraliza. Agora, é muito difícil isso acontecer, né? Eu, com mais de 1000 vídeos produzidos aí até hoje, não tive nenhum vídeo viral, não. Né? Ter uma headline de alto impacto, né? Isso facilita a distribuição orgânica. O que é isso, Carla? Headline é a frase cabeçalho, é a primeira frase que você vai colocar na sua publicação. É aquilo que vai chamar a atenção. Se tiver um alto impacto, ou seja, chamar a atenção, impactar a pessoa que está recebendo aquela mensagem, você tem uma chance até boa de ter uma boa distribuição orgânica. Uma chamada matadora, que é essa primeira frase, isso é importante também, e uma imagem que atrai. Ou seja, a distribuição orgânica é aquela que você não põe nenhum dinheiro e que você vai crescendo devagarinho, se tiver tudo isso aqui, se tiver um conteúdo de valor, se tiver uma headline de alto impacto, se você conseguir atrair a atenção das pessoas, mas a velocidade disso é lenta. Se você quiser potencializar, você precisa pagar para as redes sociais, tá? Para você ter maior velocidade de distribuição do conteúdo, né? Maior visibilidade. Tudo que a gente quer é ser mais visto pelas pessoas.
Pensando em divulgação, é visibilidade. Onde é que está a atenção do público que eu quero no meu consultório? Então, eu vou aparecer mais para aquele público. É simples assim. E isso vale para qualquer tipo de divulgação, não só online, offline também. Na distribuição paga, você tem controle para quem você está mandando aquele post ou aquele vídeo. Você tem controle, você pode escolher lá dentro se você quer mandar mais para homens ou para mulheres. Você pode escolher uma faixa etária. Você pode escolher, no nosso caso, por exemplo, nosso foco de atendimento é ortodontia e odontopediatria. Dentro da odontopediatria, quem é o nosso cliente? Quem é que está lá nas redes sociais? É a mãe e o pai. Mas as mães é que tomam as decisões, na maioria das vezes. Então, a gente sabe que o nosso público-alvo aqui são as mães na área de odontopediatria. Então, quando eu produzo, eu ou um outro profissional aqui, um vídeo sobre algum tema de odontopediatria, nós enviamos, nós conseguimos direcionar esse vídeo para essas mães jovens. A gente seleciona o sexo feminino, uma faixa etária, a cidade de Campinas, a região, né? Se quiser fazer aqui para outras cidades da região, a gente distribui para aquela localidade, tá? Então, você tem o controle da distribuição. E o retorno, claro, sobre o investimento é muito mais rápido. O valor investido pode ser pequeno para começar, né? Porque pode ter gente que pense aí, Carla, mas eu estou começando, eu não tenho dinheiro para investir em marketing. Imagina em marketing digital. Só que aqui você pode começar com um investimento pequeno. Aí com R$100, com R$50, você já faz os seus primeiros movimentos. E já vai vendo como é que funciona. E aqui tem um slide importante, tá? O que é fundamental? O que é importante para quem está aqui comigo e quer começar nesse mundo digital, mas não sabe muito o que fazer, não sabe como fazer, sabe que tem que fazer um vídeo, mas não sabe direito como, né? Tem receio, vai ou não vai. Então, uma vez eu ouvi essa frase faz total sentido. Feito é melhor que perfeito. Comece a fazer. Dê os seus primeiros passos. E, claro, sempre no sentido de melhorar. Então, o que é fundamento e o que é detalhe nas redes sociais? O fundamento é aquilo que precisa ter, que é fundamental, que é a base, o básico, a essência, para você começar a trabalhar ali nas mídias digitais da forma que vai trazer resultado, de uma forma ética. Temos também que ter cuidado e conhecer o código de ética que rege a nossa profissão. O que é o fundamento? É você ter ali nas redes sociais um conteúdo de valor para as pessoas que estão vendo, de valor para o seu potencial cliente, e não para outro dentista. Isso é muito comum de eu ver nas redes sociais, conteúdos ali que eu não sei, uma imagem, um texto, um vídeo, que eu não sei se é para o dentista ou se é para o paciente. E aí, os comentários abaixo daquele post, daquela publicação, eu vejo ali que é sempre doutora, doutor. Então, os dentistas gostam de algumas imagens, alguns tipos de imagens, alguns tipos de vídeos, que não necessariamente os pacientes gostam, que tem valor para eles. Então, isso é muito importante. Conteúdo de valor para o paciente. A linguagem tem que ser clara em qualquer comunicação, para você se fazer entender. Não adianta usar uma linguagem que só o outro dentista conhece. Você não vai ter resultado, tá? Então, eu diria que o fundamento aqui é a massa do bolo. Vamos comparar aqui com o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O fundamento que não pode faltar nesse bolo é a massa do bolo. Se não tiver a massa do bolo, não existe bolo. Agora, o detalhe para deixar esse bolo mais gostoso é a cobertura. Cobertura de chocolate, cobertura de brigadeiro. O que é a cobertura?
é algo que você acrescenta para melhorar. É um toque final, né? Não deve ser desprezado, mas num primeiro momento, se não tiver a cobertura, ok, eu fiz o bolo, eu tenho a massa do bolo. Depois você pensa em melhorar a iluminação de um vídeo, ou escrever um post melhor, né? Ou um áudio, uma imagem, né? Uma câmera. Tem gente que acha que para começar precisa ter uma câmera, ai, que equipamento eu preciso ter? Feito é melhor que perfeito. E é claro, sempre buscar melhorar a cada dia. E aí, vamos lá. O que é que eu publico nas redes sociais, então, Carla? Então, vamos para o pedaço também aqui dessa aula, que tem muitas dúvidas. Carla, o que é que eu publico? Eu sou endodontista. Carla, o que é que eu coloco nas minhas redes sociais? Eu atendo criança, eu faço reabilitação oral, sou ortodontista, como é que é isso? E aí a minha resposta é a seguinte: as pessoas tomam a decisão de compra, nós, eu, vocês e os nossos pacientes, direcionadas ou por um desejo ou por um problema. Então, a gente busca comprar um notebook novo, ou porque o meu quebrou, então eu tenho um problema, e aí eu preciso comprar um novo, ou porque eu quero um modelo mais moderno. É um desejo. Eu nem preciso, mas eu quero. E aí, você precisa, basicamente, entender quais são os desejos e quais são os problemas dos seus pacientes. Simples assim. E fazer uma lista disso. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Qual é o desejo? Sorriso perfeito? Ser aceito socialmente? E o sorriso tem tudo a ver com isso, né? Ser notado, ter satisfação com o próprio sorriso, ficar mais feliz, porque conseguiu ali o sorriso dos sonhos, sorrir sem medo, não ter dor de dente. O paciente fala dor de dente, a gente fala pulpite, mas para o leigo, pulpite não quer dizer nada. Então, eu quis trazer aqui, ele fala isso. Não quero, doutora, ter mais dor de dente, eu não quero que o meu filho sofra mais com dor de dente. Né? Conquistar pessoas através de um sorriso mais bonito. Então, são desejos. Quais será que são os desejos dos seus pacientes ou dos seus potenciais pacientes? É preciso entender sobre isso. Ou o problema. Que problema ele tem que o leva a procurar você? Que problema? Ou que medo? Medo de perder um dente? Que problema? Vergonha? Ele tem vergonha quando sorri? Isso a gente coleta, medos e desejos, problemas e desejos, na consulta ali com o seu paciente. Né? Então, a forma mais fácil de fazer isso é numa consulta com o paciente. Para quem já está no Instagram, abre ali uma caixinha de perguntas, faz uma enquete no Stories. Esse tipo de pesquisa é muito importante, porque você conhece, você pega exatamente com as palavras dos seus pacientes quais são os problemas que eles têm, quais são os desejos que eles têm que levam a procurar você. E você fala sobre isso na sua publicação, seja no post ou seja no vídeo. Porque, na verdade, as pessoas, será que querem a técnica que a gente faz? Será que quem está ali nas redes sociais, que nem conhece você, está vendo você pela primeira vez, por exemplo, será que ela quer saber como é feito um implante? Ela quer saber os detalhes sobre o parafuso, sobre a cirurgia? Isso é o dentista que gosta, né? Ou ela quer saber quais são os tipos de aparelho ortodôntico que existem? Será que ela quer saber sobre o aparelho, o material do aparelho, os arcos usados? Numa cirurgia, muitos dentistas mostram a técnica cirúrgica. Será que o paciente gosta de ver isso? Num vídeo, né? Quantas vezes eu já vi dentistas fazerem vídeos e, quando se apresentam no vídeo, falam das suas especialidades e se alongam demais nisso. 2, 3 especialidades, um mestrado, um doutorado. Isso num vídeo distrai a pessoa, repele. E a pessoa vai para o próximo, né? Vai ali para o próximo post. Então, cuidado. Fale, em primeiro lugar, do desejo ou do problema.
o que é que todo mundo quer na vida. Quando toma uma decisão de compra, como quando toma uma decisão por um tratamento, por um profissional. Aquele paciente que resolve fechar com você, que resolver fechar com você, ele vai estar na cabeça dele pensando sempre, em todas as sessões, no resultado que o seu tratamento vai trazer para a vida dele. É o resultado. Eu quero sempre o resultado. E vocês, eu tenho certeza também que sim. Ninguém quer passar pelo procedimento de clareamento. As pessoas querem o dente branco, querem o sorriso perfeito. Ninguém quer sofrer o desgaste dos dentes para a faceta. Quer o sorriso perfeito, o sorriso branco, o sorriso dos sonhos. Qual será o final do tratamento? Como será? O foco deve ser na transformação. Eu tenho um paciente, tive um paciente, o Kleber, de ortodontia, que ao final do tratamento, ele tinha um diastema anterior bem grande, entre 11 e 21, e eu fiz o tratamento ortodôntico nele, fechei o diastema, corrigi a maloclusão, e ao final do tratamento, ele olhou para mim, removi o aparelho dele, ele falou assim, doutora Carla, eu preciso te falar uma coisa. E ele era grandão, alto, moreno, assim, grandão, e eu sou baixinha, sou pequenininha, e com duas auxiliares do lado, eu falei, opa, que será, né, que ele quer falar para mim? Ele falou o seguinte, doutora Carla, eu quero te agradecer de coração pelo que você fez por mim. Eu falei, mas o que é que eu fiz, Kleber, por você, né? E ele falou assim, você transformou a minha vida, transformou a minha vida. Eu tinha vergonha de levar minha filhinha para passear, porque eu tinha vergonha do meu sorriso. Eu não conseguia um bom emprego, e hoje eu consegui ser contratado pela multinacional dos meus sonhos, aqui em Campinas. Tudo isso eu devo a esse tratamento. Imagina, eu fiquei espantada com aquilo. A gente sabe, a gente é dentista, sabe quanta transformação a gente faz na vida das pessoas. Mas poucos pacientes falam isso para a gente. Né? E quando falarem, coletem isso como um depoimento, como um testemunho. Eu tenho o testemunho dele por escrito no site das minhas clínicas, por exemplo. Né? São pessoas que viram fãs do dentista. Mas aqui eu quero trazer, ele queria ver o resultado. O tratamento transformou a vida dele. Né? Então, o foco deve ser na transformação e não na técnica. Tá? Não façam conteúdos, o que é cirurgia tal, o que é gengivite, esse tipo de conteúdo, as pessoas não querem saber. Né? São importantes para o cirurgião dentista, sim, mas entre dentistas. Se você está falando com o paciente, é preciso entender como é que você vai resolver um problema dele, ou um desejo dele, tá? E aqui tudo começa pela atenção. Como eu coloquei ali no começo, é a atenção. Você tem 1 segundo nas redes sociais para chamar a atenção do seu paciente, da pessoa que você quer atrair. É 1,3 segundos. Olha quão pouco tempo que é, né? Depois de atrair a atenção, é reter a pessoa no seu conteúdo, é fazer ela ler o seu post, ou ela ficar no seu vídeo, assistir até o final, aquele vídeo que você produziu com tanto carinho, e depois converter. Ou seja, o que é que você quer com aquele conteúdo. Então, vamos lá. Para atrair atenção, através de uma imagem, vamos considerar um post, você pensa nas cores, né, um colorido, com maior contraste, chama mais atenção. A questão aqui é chamar atenção. Você pode usar uma imagem branco e preto, se você quiser falar de um medo de dentista, de algum problema. Então, com contraste, uma imagem branco e preta, a pessoa está rolando, vendo tudo colorido, de repente, uma imagem branca e preta. Ela pode parar ali, você chamou a atenção dela, tá? Cuidado para não mostrar o objeto do qual ela tem medo. Então, aquela foto do dente ensanguentado, do fórceps, da carpule montada, aquela agulha desse tamanho, né? Ou aquele profissional que faz aquela foto apertando ali, né? Pressionando a carpule. Não sei, né? Dependendo do seu público, isso pode repelir, pode distrair, né? Ao invés de atrair, tá?
Usar imagens reais do consultório gera maior identificação. Colocar pessoas sorrindo, mostrar bastidores, isso é muito legal. Imagens de antes e depois, usar aí com uma certa cautela, mas é possível também. Para desejo, usar imagens de pessoas felizes, com contraste, sempre contraste de cores. Pensar qual é o objeto de desejo das pessoas e mostrar ali, lente de contato, uma prótese bonita, enfim. É importante pensar na imagem no sentido de chamar a atenção, para atrair a atenção, né? Primeiro atrair, depois reter as pessoas no seu conteúdo. O que é que você vai escrever ali naquele post? E não só aquele simples agende a sua consulta, aquilo não tem valor nenhum. Principalmente para quem não te conhece, para quem nunca te viu nas redes sociais. Aquilo é mais um post para ela, tá? Então, o conteúdo precisa gerar valor para você reter a atenção. Tem que ser feito para o seu paciente, para o seu cliente, né? O seu cliente em potencial, usando a linguagem dele com clareza. E aí você vai fazer uma publicação, você vai começar a se posicionar nas redes sociais de uma forma diferente. Você sai do lugar comum, tá? Porque o comum é aquela imagem chamando para um agendamento. Isso é o comum. Para reter a atenção num texto, eu coloquei aqui alguns passos, né? Como é que tem que ser a estrutura de um texto nas redes sociais. Passo 1, escolhe um tema baseado na sua especialidade, na especialidade que você quer divulgar. Então, escolhe um tema, um problema, um desejo, aquilo que a gente já conversou. Passo 2, qual é a primeira frase que você vai colocar ali para atrair a atenção das pessoas, né? Baseado no problema ou no desejo. Passo 3, fale das vantagens, dos benefícios para o paciente daquilo que você vai oferecer. Ofereça uma solução para aquele problema ou para aquele desejo e fale das vantagens sobre isso. O passo 4, fala em linhas gerais como é feito aquele procedimento. Né? Sempre você se apresentando como alguém capacitado em resolver aquilo. E o passo 5, coloque um CTA, que a gente chama de Call to Action no marketing digital, que é uma chamada para ação. Coloque ali, ó, uma frase final, compartilhe com o seu amigo, compartilhe com a mãe, que pode se beneficiar também desse conteúdo. Dá aqui um like, isso é chamar para uma ação. Deixa o seu comentário aqui abaixo, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser mais informações, coloque aqui nos comentários. E sempre se lembrar de usar uma linguagem 100% compreendida pelas pessoas comuns, tá? Não tá falando com um dentista aqui. Se você fizer vídeo, que eu recomendo, como eu disse, daqui 1, 2 anos, praticamente toda a informação na internet vai ser em forma de vídeos. Então, quem conseguir enxergar isso agora, né, já começa a fazer, já vai passar na frente de muitos. Nós aqui enxergamos isso há muitos anos atrás. Tanto que a gente tem no nosso canal do YouTube da Dental Kids mais de 1 milhão de visualizações nos nossos vídeos lá. Né? E na área da odontologia, pensando que é na área da odontologia, todos falando de odontologia, eu considero um número bem bacana. Como criar um vídeo, Carla? O que é que eu vou postar ali? Cria um roteiro. Né? O roteiro está aqui. Quiser, façam aí um print da tela. Você coloca ali uma frase inicial baseada em problema ou desejo. Você se apresenta, né? Eu faço muito isso. Quem quiser ver exemplos, vai lá no meu canal do YouTube, tá cheio de vídeo assim lá, né? Se apresenta, fala ali das vantagens, de benefício, fala um pouquinho da técnica, como é que você vai resolver aquele problema, tá? E aí, no final, sempre uma chamada para ação, né? O que é que você quer? Compartilha esse vídeo, ou quer mais informações? Clique no link que vai para o meu WhatsApp. Enfim, é importante você criar, eu gosto, tá? Eu recomendo que, principalmente para o dentista que não tem muita ideia do que falar num vídeo e precisa ser um conteúdo de valor, é importante você criar um script, um roteiro, né? Porque aí você programa o que você vai falar, não se repete, não fica gaguejando, treina um pouquinho até falar naturalmente, comece ali falando no stories é mais tranquilo, né? Faz um stories, um reels,
antes de partir para um vídeo mais, vamos dizer, mais produzido, tá? Com script, com roteiro, mais profundo. E aí, é importante produzir, eu acho importante produzir o vídeo dentro do consultório, trazer o máximo de realidade possível, né? E as pessoas se identificarem com você, cirurgião dentista. De jaleco, a pessoa tá ali rapidinho, tem 1 segundo para ver, para parar, para você atrair a atenção dela. Se você tiver de jaleco e dentro do consultório, isso já é diferente. A pessoa já vai ver, nossa, é alguém da área da saúde, isso é inconsciente, ela para ali. Tá? Então, eu recomendo que faça sempre dessa forma. Que equipamentos você vai precisar? Um celular, um microfone, pode ser o seu fone de ouvido, né? Um microfone e uma boa luz. Uma luz natural, o máximo de silêncio possível. Mas, enfim, eu já fiz tantos vídeos ali com barulho de telefone tocando na recepção, a recepcionista atendendo, isso traz realidade também para o seu vídeo, tá? Mas é claro que precisa ter um bom áudio, mas nada mais do que você já tem na sua mão hoje. Né? E eu estou aqui nessa imagem fazendo uma live, aqui nessa sala que eu tô com vocês agora, tá? E aí, vamos lá, finalmente, converter, atrair atenção, reter a pessoa na sua publicação e converter. O que é converter? É ela fazer aquilo que você quer. Por isso é importante que você saiba qual é o objetivo da sua publicação. Pode ser de informar aquelas pessoas, e aí no final você pede para curtir, pede para comentar, deixar um comentário ali, para compartilhar, você faz, enfim, é um vídeo informativo, dentro daquele roteiro que eu coloquei ali, tá? Primeiro baseado em problema e desejo, dentro daquela estrutura. Ou então pode ser um post ou uma publicação de engajamento, que você queira só uma interação, uma enquete, algo mais suave, mais tranquilo, que não fale muito de problema, de solução, de técnica odontológica, mas que gere um engajamento com as pessoas. Aqui você pode pôr algo até mais pessoal, se quiser, né? Ou então, qual é o seu objetivo? Pedir para clicar num link. Então, você pode pôr um link na sua publicação, um link para o WhatsApp, por exemplo. No Facebook, você consegue fazer isso. No Instagram, não. Mas se você fizer um anúncio pago, uma distribuição paga no Instagram, você consegue colocar ali, sim, um botão para a pessoa clicar lá e cair direto no seu WhatsApp, por exemplo. Ou no seu site, se você tiver. Mas não precisa necessariamente, tá? Para um agendamento, por exemplo. E aqui, para finalizar, né, esse é o meu último slide aqui, o que leva ao sucesso nas mídias sociais? Eu diria que, em linhas gerais, são 3 pontos aqui, são 3 passos que, se o dentista pular um deles, não vai ter bom resultado. Primeiro, é ter conhecimento. Isso é também nas técnicas odontológicas, na odontologia. Tudo que a gente vai aprender que é novo, a gente precisa ter um conhecimento teórico primeiro, que é o que a gente está conversando aqui hoje. A teoria é essencial, é o fundamento, é você ter conhecimento. Ou seja, fazer da maneira certa e não fazer aleatoriamente, e não fazer intuitivamente, tá? Execução, então, primeiro, conhecimento. Segundo, execução, tem que ir lá fazer. Tem que ir lá fazer o vídeo, publicar. Tem que ir lá fazer o post, publicar, ver o resultado. Gerando sempre um conteúdo de valor. Buscando sempre em que é que eu posso ajudar mais a pessoa que está me vendo lá. Que informação de valor eu posso dar para ela? Que vai fazer ela se interessar por um agendamento meu. Comigo, né? Por um agendamento comigo. E depois, a repetição. A consistência. Como eu falei, existe um algoritmo nas redes sociais. Se você não tiver consistência ali nas suas publicações e achar que vai fazer um vídeo e aquele vídeo já vai fazer sucesso, já vai te trazer pacientes e vai já te trazer posicionamento, você está muito enganado. Precisa ter frequência, consistência. Se é toda semana a publicação, é toda semana. Se é todo dia, é todo dia. O algoritmo vai entender isso
e vai considerar você mais relevante dentro das mídias digitais. Então, esses são os 3 passos, ó: conhecimento, execução de um conteúdo de valor e repetição, ter consistência, tá? Eu falei demais aqui, mas isso é só, assim, a pontinha do iceberg do marketing digital, né? Para recém-formados, como eu disse, para dentistas aí com qualquer nível ali de experiência dentro da odontologia, tá? Eu quero agradecer de novo esse convite e espero que vocês tenham gostado, né? E tô aqui para tirar dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Muito obrigada. Mesmo assim, aqui tá o meu QR Code. Eu deixei um QR Code aqui com um link para um evento online que vai ter gratuito agora, que começa dia 8 de setembro, que é a Jornada 25 em 1 na Odonto. Então, eu vou fazer um evento comigo gratuito durante uma semana inteira, agora em setembro, sobre marketing para dentistas. Então, quem tiver interesse, eu vou falar sobre marketing de forma geral, não só marketing digital, tá? Vai ser bem legal, só que precisa se inscrever. Então, nesse QR Code aqui, quem quiser acessar, tem um link para essa inscrição, link para o meu canal no Telegram, link para o meu canal no YouTube, tem link para todos os meus canais, para o meu site, enfim, quem quiser me acompanhar, quem quiser aprender mais sobre marketing, não apenas marketing digital, mas marketing para crescer dentro da odontologia, nesse QR Code aí, tem link para todos os gostos aqui, tá bom? E eu agradeço. Vamos lá, cadê a Carol? Espero que vocês tenham gostado. Amamos! Foi perfeito. Temos algumas perguntas aqui. Vou deixar para a Inger. Carla, como eu disse, eu tinha certeza de que você ia brilhar. E você fala de uma forma tão natural. Você falou que falou demais, mas eu tenho certeza que você ficaria aí falando horas e horas, porque, de fato, você fala com propriedade, você fala aquilo que você faz. Então, é uma forma muito boa da gente assistir. Fiquei muito feliz, tenho certeza que todos gostaram. E a gente tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, a Maria, ela disse assim, olha, muitos CDs usam sorteios no Insta para divulgação. Isso é proibido? Isso é proibido. Essa é uma questão bastante solicitada, né? Eu recebo muitas perguntas sobre isso, o que pode, o que não pode. É importante, como eu falei num ponto aqui da palestra, que o dentista conheça o código de ética. Porque nós, da área da saúde, não só os dentistas, né? Mas médicos também, nós temos restrições em relação à divulgação. Então, hoje já tem uma resolução só sobre marketing digital. Então, é importantíssimo que o dentista conheça isso, para que faça divulgações de forma ética, né, Inger? Então, isso é uma coisa que eu prezo demais. Eu vejo, por exemplo, o que também não pode é mostrar o transcurso de algum procedimento. Então, se eu não sou uma professora, então a Inger pode fazer isso. Né, se ela estiver fazendo uma divulgação para alunos, mostrar ali o transcurso de um procedimento que está ensinando, mas eu não posso fazer isso. Então, o cirurgião dentista, que não é professor, que não está usando a divulgação para alunos, como um docente, como professor, não pode fazer isso. A gente vê muito, né, nas redes sociais. Uhum. Perfeito. Porque senão pode fazer até um efeito contrário, né, Carla? Em vez de ajudar, pode prejudicar o dentista que está fazendo um post que não leva em consideração essas questões éticas, né, que são muito importantes. Uma outra pergunta aqui da Estê, professora, qual a sua opinião sobre permutas? Realizar procedimentos em pessoas com bastante seguidores em troca de publicidade? Olha, tem gente que faz isso, né, e até tem resultado, e outros que não. Se for ver lá no nosso código de ética, não poderia fazer, porque, na verdade, você está dando uma gratuidade para aquela pessoa.
né? E a gente não pode nunca, né, de acordo com o Código de Ética, trabalhar com gratuidades, nada de graça, nem consulta, nada. Então, eu não sei se isso traz grande resultado. Eu já vi dentistas dizerem que tiveram e outros que não, né, que perderam com isso. Então, aí tem que testar para ver. Entendi. A Graziele está perguntando se aluno de graduação pode fazer post, o CRO permite isso. Aluno de graduação pode fazer post? Eu acredito que sim, não vi nada contra isso até hoje, viu? Até uma boa pergunta. Mas e é o seguinte, quando a gente faz publicação no sentido educacional, esse é um ponto que o dentista pode fazer. Então, você está educando as pessoas em relação aos problemas que você pode ajudá-las. Então, eu não vejo problema nenhum, eu acho até bem interessante, levando sempre em consideração o que é que vai publicar ali. Se for transcurso de procedimento, não pode, isso vale também para o profissional já graduado. Mas eu não sei se tem alguma restrição para quem ainda não é cirurgião dentista. Eu acho que só para quem já se formou. Entendi. Carla, eu gostei muito dessa tua frase que feito é melhor que perfeito. Eu não atuo mais como cirurgião dentista no consultório, me dedico só à docência, e eu tenho uma frase que eu acho que casa aí, que eu falo para os meus alunos, que só erra quem faz. Então, acho que isso que você disse, que feito é melhor que perfeito, é incrível para as pessoas pensarem que elas precisam começar. Vão começar errando, vão começar cometendo algumas falhas, depois vão criando maior desenvoltura e vão conversar como se vão conversar com o público depois, como você faz no Café com a Carla, nos seus stories, sem vergonha, falando bem, dominando o português de maneira adequada. Eu acho que isso achei muito bacana da sua palestra, achei incrível. Carla, uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente perguntar o que nunca fazer? Você já falou da Carpui e eu assim, veio na minha cabeça várias situações em que eu recebo na minha rede social, né? Então, às vezes, aquela foto, assim, um cara com jaleca, com a carpulha, aquilo ali é um crime, né? Do fórceps. Além disso, Carla, o que nunca fazer nas redes sociais? Se você tivesse que elencar mais umas 2 questões, jamais façam isso. Uma das coisas e é algo que eu sempre converso com o Fernando aqui, o Fernando, para quem não sabe, é meu marido, meu sócio, e a gente começou a namorar no tempo da faculdade, então a Ingrid conhece muito bem ele, e a gente sempre conversa sobre os assuntos, trabalhamos juntos, né? Algo que a gente sempre fala o dentista não deve expor muito a sua vida pessoal, no sentido... se está na praia, uma foto de biquíni, isso a gente vê, né? Ou o homem ali que aparece, né, sem camisa, todo musculoso e tal. Se você pensa em posicionamento nas redes sociais, é preciso tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, esse é um ponto, né? Cuidado com o que você coloca ali da sua vida pessoal, da sua intimidade. Colocar foto da família, é o aniversário de um filho, é legal, as pessoas gostam de ver o nosso lado familiar, o nosso lado humano, mas isso não façam. E também em vídeos, o que eu vejo de dentistas, primeiro, ou falando para outros dentistas, então nunca faça isso, você vai perder aquele vídeo. Falar de técnicas odontológicas, com palavras odontológicas, tá? E também, né, isso é uma coisa que eu não recomendo, porque não vai trazer resultado e dá trabalho a gente fazer isso tudo. E cuidado com os TikToks da vida. Né? Por que eu falo isso? Porque a gente precisa, toda publicação que faz tem que ter um objetivo claro. Né? E eu vejo muitos dentistas dançando nas redes sociais. Não que dançar não seja legal, é legal, mas depende do objetivo. Então, se o dentista só faz TikTok,
esse conteúdo é raso, ele é superficial. Será que ele vai se posicionar com credibilidade, com confiança, para aquela pessoa querer agendar uma consulta com ele? Então, ainda faz sentido se for um odontopediatra, né? Pode fazer sentido, de vez em quando ali, dançar um pouquinho, é bacana, divertido, mas cuidado com conteúdos muito rasos. Como eu falei, se não tiver conteúdo de valor, não tem resultado. Entendi, perfeito. Ô, Carla, eu percebo várias situações, não é tão pouco, não. No meio acadêmico, que existe um certo pudor dos professores de falarem clientes. E às vezes até ensinam para os alunos, não, você não pode falar cliente, você tem que falar paciente. Mas, na verdade, quando você está tratando de uma pessoa e você quer que ela seja fiel a você quer cuidar de fato dessa pessoa, a gente não quer que ele seja nosso cliente. Então, qual é a sua percepção sobre isso? Você fala cliente sem nenhum pudor? Você acha que é melhor a gente falar paciente? O que você acha? Primeiro, existe uma diferença entre o paciente e o cliente. Nem sempre o seu paciente é o seu cliente. Nós, com foco na odontopediatria e ortodontia aqui, quem é o nosso cliente? São os pais. Quem é o nosso paciente? É quem recebe o tratamento. Então, primeiro, tem essa distinção. Muitas vezes, o paciente é o cliente. O cliente é aquele que paga. Né? E o dentista tem esse pudor com a venda, né? Falar de venda, vender, não, eu não vendo tratamento. Tá, mas então você fecha tratamento. O que você faz? Você fecha um contrato. A hora que assinou o contrato ali, que fez o acordo, seja verbal ou seja escrito, você fez uma venda. A venda é tudo que envolve uma troca ali financeira. Você oferece o tratamento em troca de um pagamento. Então, eu não tenho pudor nenhum, e a gente deve pensar em cliente, sim, porque o cliente é aquele que volta, que fecha mais tratamentos. É o cliente que você quer fidelizar, não é o paciente que você vai fidelizar, é o cliente. E a gente vive do faturamento, né, Inger? Então, assim, eu ensino, eu direciono os dentistas. Quem entrar no meu Instagram, doutora Carla Alvarenga, vai ver muito claro ali na minha biografia, eu direciono, tem essa frase lá, os dentistas atingirem um faturamento de R$25 mil por mês por equipe no seu consultório, na sua clínica. Por que eu falo em faturamento? Porque a gente vive disso. E aí precisa aprender a fechar tratamento. Você precisa ter o cliente, você precisa aprender a vender. Esse é um dos assuntos também que eu tenho muita paixão em falar, que eu ensino os dentistas a fecharem tratamento, aquela consulta decisiva. Se você não fecha, você não pratica a sua odontologia. Se você não fecha, você não recebe. Como é que você vai melhorar o atendimento dos seus pacientes, dos seus clientes, se você fecha pouco tratamento, se tem um faturamento baixo? Então, tem que falar sim, cliente, tem que buscar cada vez mais como melhorar o atendimento ao cliente. Eu sou totalmente a favor. Perfeito. E é uma coisa que nós não aprendemos na faculdade, e os meus alunos continuam aprendendo muito superficialmente também na faculdade. Então, é um assunto que a gente vê que o tempo passa, mas a academia, as instituições ainda têm esse pudor de falar daquilo que os nossos alunos vão viver. Então, uma parte vai ser docente, outra parte vai para o serviço público, mas os que vão viver de consultório, eles têm que saber vender, até para eles terem qualidade de vida, para, como você falou, eles poderem investir na sua profissão, né? Então, eu acho que a tua abordagem é perfeita. E aí, Inger, deixa eu só abrir um parênteses aqui. E foi por isso, né? Você me conhece bem, eu estava quieta, estava sossegada lá nas minhas clínicas crescendo. Por que eu resolvi vir aqui? Né, para as redes sociais, para começar a falar sobre odontologia como um negócio, né, para abrir, o meu objetivo foi abrir a visão, é abrir a cabeça do dentista em relação a isso.
o consultório é um negócio. Aquele dentista que trabalha em clínica, ele pode sim ganhar bem, mesmo trabalhando na clínica de um outro dentista. Então, a minha indignação em relação a isso, né, há tantos profissionais bons e que estavam estagnados em termos de faturamento, é que me levou a abrir isso, né, a abrir o jogo e ensinar, e direcionar e treinar outros profissionais. Isso me traz uma satisfação muito grande, quando eu vejo meus alunos aí brilhando, expandindo, abrindo mais clínicas, enfim, isso é muito gostoso, é importantíssimo. Esse é o gostinho da docência, né? E você tem esses resultados porque você faz. É diferente daquela pessoa que, sei lá, oferece um curso de coaching, mas você é um dentista de sucesso. Você não pode ensinar a ter sucesso se você não é um dentista de sucesso. Eu acho complicado essas coisas hoje em dia, né? Para você ensinar, você tem que saber fazer. Você tem que praticar, você tem que ter essa legitimidade. É por isso que você está tão bem, amiga. E eu fico muito feliz, muito honrada de te ter aqui, nosso primeiro PET online. Eu tenho certeza que as minhas alunas amaram. E só para... Eu estou esquecendo, calma aí. Preciso fazer uma última pergunta, que é de uma petiana. Carla, da Paula. Carla, estou na faculdade ainda. Existe algum momento certo? A Paula, eu acho que está no 4º período, se eu não me engano. Existe um momento certo para começar a procurar um engajamento direcionado à odontologia nas redes sociais? Paula Rachid, né? Estou vendo aqui a pergunta dela. Tem o momento certo. Eu acredito que no finalzinho da graduação é o momento certo. Não, eu acho que fazer isso muito antes não tem porquê. Quando você estiver ali no último semestre ou lá no finalzinho do ano, no finalzinho do semestre, já comece a colocar ali uma dica de primeiro post, uma dica de primeiro vídeo, para quem vai começar, é falar da sua história. O que levou você a escolher a odontologia, quais são os seus objetivos, quais foram os seus sonhos, o que você quer levar para as pessoas com a sua profissão. Essa é uma primeira publicação que eu recomendo para quem vai começar. Perfeito, Carla. Olha, mais uma vez, então, te agradeço. Vou te dizer que foi incrível, que eu ficaria aqui conversando muito tempo com você, mas a gente precisa terminar. Eu vou passar a palavra para Carol e te agradeço imensamente. Desejo ainda mais sucesso. Você já tem, que esse sucesso seja por muito e muito tempo e ele se multiplique. Um beijão para vocês todos, tá? E obrigada a todos que nos assistiram. Vou passar a palavra para a Carol agora. Você está sem áudio, Carol. Doutora Carla, foi um prazer. A gente recebeu muitos elogios. Eu vou até colocar aqui na tela. Muitas pessoas elogiando a palestra, elogiando o assunto. Estou colocando aqui. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos aqueles que nos assistiram. Nosso público foi fiel, ficou até o final. E isso é muito legal, sinal de que o assunto é realmente interessante. Agora eu vou voltar para um assunto que iniciamos no começo, sobre a ação que o PET está apoiando. Prontinho. Como eu já havia falado, o PET está apoiando uma ação que se chama Eles pelo Lucro, Nós pela Vida, uma ação do DCE, que visa auxiliar, ajudar alunos em situação de vulnerabilidade do UFRJ e também moradores da Vila Residencial. Mais uma vez, aqui está as contas. Quem puder e quiser, todo o valor vai ser muito bem-vindo. Vou dar um tempinho maior agora para quem quiser tirar um print, fotografar, anotar rapidinho. Tem conta no Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, então é bem variado. E quem puder, e também quem não conseguir agora, por algum motivo, pode entrar em contato pelo Instagram do PET. E é isso. No final, eu vou deixar o Instagram do PET aqui para quem quiser entrar em contato. Mais uma vez,
Se alguém tiver alguma dúvida para receber o certificado, o link já foi disponibilizado no chat. Colocou a imagem, o print, a fotografia no Instagram, só preencher o formulário direitinho e anexar o seu print. Em alguns dias você receberá o seu certificado no e-mail. O Grupo PET Odontologia UFRJ agradece a sua presença, agradecemos de coração. Obrigada a todos que nos assistiram, obrigada mais uma vez à doutora Carla por ter aceitado esse convite da Inger, um convite que também é nosso. A Inger também, que apresentou a Carla, conduziu as perguntas de forma impecável, como tudo que faz. Aqui nós temos as redes de contato da doutora Carla. Esse QR Code dá para entrar em contato com o Telegram e outras redes também. Aqui nós temos o Instagram, vale muito a pena seguir, o conteúdo é impecável. E aqui nós temos algumas redes de contato do PET, Odontologia do UFRJ, o nosso Instagram, o nosso canal, quem puder, se inscreve no nosso canal, liga o sininho de notificação para receber os nossos vídeos. Temos também aqui o nosso quiz online, quem puder acessar, responder. É um quiz voltado para o público odontológico, para alunos de graduação, pós-graduação, cirurgiões já formados, dentistas, professores, que quiser responder o nosso quiz, muito interessante, vendo a PET Odontologia UFRJ, Covid-19, fato ou fake, e também a nossa aba do PET no site da Faculdade de Odontologia da UFRJ, que apresenta o que é o PET, a nossa função, tudo que produzimos. E é isso. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos, agradeço aqueles que ficaram aqui até o final. E é isso. Muito obrigada, doutora Carla. Muito obrigada, Inger. Obrigada por confiar no nosso PET. Doutora Carla, foi muito especial para a gente. Esse é o primeiro de muitos. Eu que agradeço, né? Obrigada aí pela oportunidade. E quem quiser saber mais, no meu Instagram, no Stories, deixei ali uma caixinha de perguntas. Deixa sua pergunta lá para mim. E me siga nas redes sociais, que vai ter muito conteúdo legal para vocês lá. Tá bom? Agradeço a Inger, Carol, beijo para todos. Beijos. Tchau, tchau.